Existe um versículo que ele é muito mal interpretado. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. João, capítulo 10, versículo 10. Jesus ele começa no início do versículo falando em morte eterna. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus ele diz assim: e eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E eu já ouvi muitas pregações associando essa vida abundante que o Senhor Jesus fala a bens materiais. Que loucura é essa? Jesus viria a esse mundo para derramar o seu sangue, para dar a sua vida, para que eu tivesse vida com bens materiais? Pensa, se no início eu estava falando de morte eterna, e lá no finalzinho Jesus diz: eu vim para trazer vida e vida com abundância. Ou seja, ele veio nos dar vida abundante, vida eterna, tirar o peso da morte eterna que toda a humanidade já tinha como herança, que foi garantida lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. E aí o diabo veio, iludiu ao pecado e trouxe a morte abundante na vida do homem. O Senhor Jesus ele veio quebrar isso e nos dar vida, e vida com abundância. Então preguem, mas preguem no sentido da palavra, para que essa palavra entre e transforme. Lembra a parábola do rico e Lázaro? Quem tinha vida abundante então? Era o rico que morreu e foi para o inferno? Ou Lázaro, que mesmo sendo mendigo, morreu e foi para o céu e tinha de fato vida eterna? Jesus ele não veio para me dar Hilux, para me dar Porsche, para me dar BMW, para me dar Ferrari, para que isso justifique que eu tenha uma vida abundante. Não é bem isso. Quando Deus quer falar de bênçãos materiais, ele está lá falando nas bênçãos e maldições. Se vocês me obedecerem, vão emprestar muito e não vão precisar tomar emprestado. Se vocês se voltarem para mim com obediência, lá em Malaquias ele fala, eu vou abrir os tesouros do céu e vou fazer com que vocês tenham sempre em abundância. Aí sim, está falando em vida relacionada à abundância de bens materiais. Vocês vão ter bens materiais. Agora, quando Jesus fala em vida abundante, ele está falando em vida eterna. E que vida eterna é essa? Uma vida plena. Se o pecado ele traz a morte eterna e as pessoas já começam a colher o fruto dessa morte eterna já aqui na terra, vivendo uma vida sem paz, uma vida no sofrimento, uma vida na total tortura, na verdade, sobrevivendo. Por quê? Porque não tem vida. Quem vive no pecado não tem vida, porque o salário do pecado é a morte. E quando Jesus fala em vida abundante, ele fala em uma vida plena, que já começa aqui com paz, com alegria, com amor no coração para perdoar, com cheiro no coração. Isso é vida abundante. Agora, uma pessoa com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio, que vida essa pessoa tem? Que vida abundante essa pessoa tem? Não tem vida abundante. Então não faz sentido. Pode ser rico, pode ter o que for. Vida abundante não está relacionado a bens materiais, mas sim a salvação eterna, a vida sim abundante que o Senhor Jesus veio nos dar. Nós não vamos morrer, temos vida e vida em abundância quando nós nos submetemos à vontade dele. Preguem o evangelho com verdade e não com o achismo de vocês.